Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ei, Zedu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Reforçando que nesse mês de novembro a gente debate os direitos do idoso, né? E envelhecer com dignidade, sem dúvida alguma, eu acho que é o principal dos direitos, né? Que a gente vem defendendo aqui. Exatamente, Fernanda, exatamente. O envelhecimento precisa ser debatido. E, Fernanda, eu queria fazer um registro aqui, porque quem assistiu ao nosso programa na segunda-feira passada conseguiu fazer uma boa redação do Enem ontem, não é não? Isso aí. Exatamente. O tema exatamente falava, né, do envelhecimento da população e do aumento da terceira idade. Pois é, pois é. Um tema que os estudantes que estavam ligadinhos na CBN, com certeza, ficaram em vantagem na redação do Enem, hein? Eu fico muito feliz porque o tema é de extrema relevância, né, Fernanda? Todos nós estamos envelhecendo, a nossa sociedade está envelhecendo. Ser idoso hoje não é mais como era antigamente, também tem isso, né? Tem. Então é muito importante esse debate. Isso. E aí, quando a gente falava na última semana, Zedu, né? A nossa convidada, inclusive, elencava quais são os principais direitos previstos no Estatuto do Idoso, surgiram inúmeras perguntas sobre como que deve ser o apoio dos filhos aos pais. Nós decidimos, inclusive, fazer esse quadro, né, para responder a tantas demandas que chegaram com a participação dos nossos ouvintes. Inclusive, eu reforço que nós estamos aqui para isso, para colaborar, para criar debates, para auxiliar vocês de alguma forma com informação de qualidade quando eles chegam aqui através dos nossos comentaristas. E aí tem um númerozinho que é do WhatsApp nosso, que está valendo para a pergunta, 992994297, ou o chat nosso lá no YouTube, nossa transmissão ao vivo de áudio e vídeo, YouTube de A Gazeta ES. Zedu, tem tantas perguntas, vamos falar um pouquinho desses desafios aqui? Vamos lá, vamos tentar tirar algumas dúvidas, né, e acender esse debate, né? Isso, acho que assim, a gente podia já começar explanando, de verdade, quais são as responsabilidades civis de um filho com o seu pai quando ele começa a envelhecer? Bom, primeiro que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 229, explícito. Eu vou ler o artigo 229 da Constituição, não é uma lei intermediária não, Fernando, é a Constituição Federal. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma espécie de uma reciprocidade. Os pais criam, cuidam dos filhos enquanto eles necessitam e depois são cuidados pelos filhos quando eles, os pais, necessitam. Por quê? Porque a idade, o envelhecimento, embora traga algumas, não necessariamente traga incapacidade, acaba trazendo algumas limitações. E aí nós temos que lidar com essas limitações, e é dever da família garantir esse direito, né? Esse amparo, essa ajuda, né? Nas carências, nas enfermidades, nas limitações. E se for o idoso incapaz, aí a coisa ganha uma outra conotação e pode ter repercussão, inclusive criminal, porque há uma tipificação no Código Penal do abandono de incapaz, tá? Você não pode deixar alguém que não tenha capacidade ao próprio destino. Então, você faz a ligação entre esse dever constitucional de amparo, de ajuda, e você pode responder até penalmente. Esse dever. E o Estado, Fernanda, quando a gente fala Estado, né, nós estamos falando da máquina, da administração pública de uma forma geral, também tem o dever de garantir que essas obrigações sejam cumpridas. Então, juízes, por exemplo, podem determinar que sejam adotadas algumas medidas
contra esses filhos que eventualmente não se desincumbam desse seu dever de ajuda, de amparo dos pais na velhice, pode determinar as medidas legais para que essa ajuda aconteça. Pode, por exemplo, arbitrar alimentos, pensão alimentícia. A gente tem o hábito de achar que a pensão alimentícia é só dos pais para os filhos, né? Não, Isso. nós temos também os alimentos dos filhos para os pais. Pode determinar diversas medidas no sentido de forçar o cumprimento e de proteger essas pessoas idosas. Uma das perguntas, inclusive, é a seguinte, olha, o ouvinte, né, ele diz, eu conheço uma família onde há 3 filhos, mas os vizinhos foram acionados para ajudar esse idoso e estão recorrendo à justiça para que os filhos assumam a responsabilidade. Como é que é isso, Zedu? Pois é. Aí vamos lá para o artigo 230, também da Constituição. Olha que coisa interessante. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Então preste atenção, Fernanda. Por que esses vizinhos foram acionar as autoridades? Porque estão incluídos no conceito de sociedade. Sim. Esse dever. Não existe mais no nosso direito aquela coisa de, isso é briga de família, não vou me meter com isso. Não, tem que se meter sim, porque é um dever da própria sociedade. Então, se você que está nos ouvindo aí, constata que algum idoso, alguma pessoa idosa está sendo vítima de algum tipo de discriminação, de abandono, de carência de cuidados, você, como cidadão, também tem o dever de acionar as autoridades para que os responsáveis em primeiro grau, e aí seria a própria família, adotem as medidas. Entendeu, Fernanda? Entendi. Então, essa atitude dos vizinhos, ela não é uma atitude estranha, muito pelo contrário, é uma atitude que deve ser aplaudida, porque a gente ainda tem muito tato, tem muito cuidado para lidar com essas coisas, e nós não podemos nos omitir. Constatando que há algum idoso, alguma pessoa idosa em risco, nós temos o dever de acionar as autoridades para que as medidas cabíveis sejam adotadas na proteção desses idosos. Parabéns a esses vizinhos, viu? Eu tenho um outro caso de vizinho aqui, olha. Tem um vizinho que é cadeirante e faz uso de bebida alcoólica em excesso. Ele mora sozinho. A família tem o desejo de interná-lo, mas ele não aceita. Como funciona essa decisão? Bom, aí nós temos uma outra lei que vai falar sobre isso, que é o Estatuto, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, que a gente conhece como Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que é, na verdade, uma lei que promove a inclusão das pessoas. E o que acontece? Essa lei, quando entrou em vigor, mudou todo o sistema o sistema jurídico das capacidades, né? A filosofia das capacidades. Antes, Fernanda, nós tínhamos assim, a pessoa que tivesse algum tipo de incapacidade, precisasse ser interditada, ela era interditada totalmente, não tinha um meio termo. Com essa lei, com esse estatuto, com essa lei brasileira de inclusão, as pessoas que eventualmente tenham sua capacidade reduzida, elas vão ser interditadas na medida da sua incapacidade. Ou seja, a interdição vai ser específica para que ela alcance aquele ponto. E de que ponto nós estamos falando? Nós estamos falando de um bem maior que todo ser humano precisa ter e que a Constituição garante a todos, que é a dignidade. Então, veja bem, se uma pessoa está lá com problema de alcoolismo, se não está plenamente capaz de tomar decisões, alguém deve tomar essas decisões por ela. Então, nesses casos, isso, claro, precisa de uma avaliação de um profissional especializado da área médica para aferir se aquela pessoa tem ou não tem condição de manifestar a vontade. Constatando que não tem, seja por algum tipo de deficiência, seja por conta até do excesso da bebida, aí a família vai promover essa interdição e, se for o caso, pode levar até aquilo que a gente chama de internação compulsória. Mas destaco que essa internação compulsória não é banana que dá, sabe, ao léu, não, tem que ser efetivamente comprovado que aquilo ali é o melhor para aquela pessoa e que aquela pessoa não tem condições, pelo menos naquele momento, de tomar decisões para o seu próprio bem-estar. Então, é possível, mas
devagar com o andor que o santo é de barro, não é Isso. assim, para qualquer coisa, não. Zedu, vou para o Repórter CBN contigo. Volto só para responder uma dúvida de duas perguntas semelhantes. Quando o idoso não tem Perfeito. filho, quem o acolhe, ok? Tá bom. De volta com nossas questões de família nesse mês de novembro, uma atenção aos direitos dos idosos. Envelhecer com dignidade é premissa. A gente já falou no primeiro episódio, você encontra lá no podcast do Questões de Família, no site da CBN também na aba de comentaristas com José Eduardo Coelho Dias, os direitos dos idosos. E hoje a gente fala das responsabilidades dos filhos com os pais idosos. Uma das perguntas sobre idosos sem filhos, uma é muito complexa, mas diz o seguinte: uma mãe teve 5 filhos, não criou nenhum deles e hoje ela mora sozinha com 80 anos. Ela ainda tem um pouco de autonomia, mas isso vai se perder ao longo dos próximos anos. Os filhos que não foram criados por ela são obrigados a dar assistência. E a outra pergunta é: e quem não tem filhos, como faz? Vamos pelo mais fácil então, tá, Fernanda? Vamos. Vamos para quem não tem filhos, tá? Voltamos ao artigo 230 da Constituição, que vai dizer que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo o direito à vida. E aí, isso impõe ao Estado o dever de implementar políticas sociais, programas de governo de amparo aos idosos. Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 230 da Constituição vai dizer o seguinte: os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Olha que coisa interessante. Fernanda, na medida do possível, nós temos que manter os idosos no seu próprio lar. Por quê? Às vezes são anos de história, relação afetiva, é a vizinhança, é o movimento. A gente às vezes pensa em facilitar a vida, né? Tipo, vamos tirar o idoso, vamos trazer, vamos levar para casa de um filho e tal. E às vezes a gente vê o idoso definhando nesse tipo de situação. Então, a Constituição foi bastante sensível e impõe que esses programas sejam executados preferencialmente na residência, no lar do idoso. Não é ele que tem que se deslocar para receber o atendimento. É o atendimento que tem que ir ter. E isso em todos os níveis. E aí nós temos também o próprio Estatuto do Idoso, que vai dizer lá, no artigo 9º, que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, que é a chave de tudo. A dignidade é a chave de tudo, tá? Então, quando você não tem filhos, quando você tem que ter o Estado implementando políticas públicas. E eu, quando falo Estado aqui, eu falo de prefeituras, falo de governo estadual, federação, é tudo. É o Estado, a máquina administrativa tem que se voltar também para o amparo ao idoso. Agora, a outra questão que se coloca é uma questão extremamente complexa. E aí, qualquer pessoa que tenha uma resposta pronta pode estar cometendo um grande equívoco. Eu explico por quê. Nós temos as relações humanas, né, de uma forma geral, normalmente permeadas pelo afeto. Então, de forma que acaba sendo uma espécie de não é permuta, não seria o nome certo, mas há uma reciprocidade, né? Daquilo que você dá e aquilo que você colhe. Então, só que, para além do afeto, nós temos também as obrigações legais. E aí, quando a Constituição e as normas jurídicas dizem que esse amparo tem que ser provido pela família, nós estamos falando daquilo que está lá no registro civil das pessoas. Então, ainda que não haja uma relação afetiva entre pais e filhos, o dever permanece. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso, Fernanda. Vamos imaginar para aquele pai, porque aí fica mais fácil entender. Aquele pai que não vê o filho, que nunca conversou com o filho. O fato dele não ter uma relação afetiva com o filho não retira dele o dever de pagar a pensão alimentícia para o filho. Com relação ao idoso, é a mesma coisa. O fato do filho eventualmente não ter uma relação afetiva com o pai não tira dele o dever de prestar esse auxílio que a Constituição e que a legislação infraconstitucional determinam. Porém, há uma determinada situação.
nós temos visto aí alguns movimentos de processos de desfiliação. E isso é extremamente complexo. Ou seja, pessoas que conseguem romper o vínculo civil de paternidade por conta de situações provocadas por aquele idoso. E tem um outro ponto também que a gente precisa destacar, que é o seguinte: os alimentos, né, a pensão alimentícia, ela pode ser inibida quando há prática de atos de indignidade. E aí, o que acontece? Você teria que provar também que houve alguma ofensa em face de você ou algum ato extremamente grave que te garanta o direito de romper aquela obrigação alimentar. Mas então, como regra, a simples falta de afetividade ou de relação não inibiria esse dever de amparo. Porém, nós temos aí a possibilidade de discussão, inclusive no âmbito judicial, sobre essas questões relacionadas ao afeto. Por quê? Porque o afeto também tem valor jurídico. Então, precisamos estar atentos a isso. Não é uma resposta simples, não é uma resposta de manual. A regra é: tem vinculação de parentesco, é da família, é filho, tem o dever do amparo aos pais. As exceções você vai ter que discutir judicialmente. Isso. No caso de pessoas, né, que não têm filhos, que estão desamparadas, quando uma pessoa se depara com uma situação como essa, é o quê? É buscar o município, a assistência social do município, tem um conselho tutelar, tipo de denúncias das crianças, para os idosos? Alguns já têm constituído, né, os seus conselhos conselho a lei vai determinar, né, a lei 8.842 vai determinar que os Conselhos Nacional, Estadual, do Distrito Federal, dos municipais da pessoa idosa, que foi criado por essa lei 8842 de 94, tem o dever de zelar pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa que são definidos aqui no Estatuto do Idoso. Então, você já tem uma lei que prevê a criação desses conselhos. Agora, aí a implementação já é outra história. Às vezes vão precisar de forçar, até judicialmente, que sejam implementados esses conselhos para que prestem, né? Para que zelem pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa. Entendido. Zedu, muito obrigada, viu? Até a próxima segunda com mais destaques envolvendo a proteção ao idoso no Brasil. É isso aí, Fernando. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta. Até lá.